Me dá imagens do caso, porque o repórter Arthur Garcia teve acesso a áudios que mostram ameaças do homem que matou a ex-companheira e depois morreu em confronto com um policial militar. Estas imagens foram feitas no dia do homicídio, no dia do feminicídio, pela equipe do Arthur Garcia, repórter cinematográfico Daniel Alves. A nossa equipe segue avançando nesta investigação. O Arthur conseguiu um vasto material e conversa agora com uma das filhas do casal. Perdeu a mãe para um feminicídio e perdeu o pai em um confronto com a polícia. Pai que provavelmente estaria em direção à casa dela, porque a intenção, segundo a investigação dele, era acabar com toda a família. Arthur Garcia, bom dia, bom trabalho, bem-vindo. Obrigado, Trindade. Bom dia a você e a todos. Eu me encontro exatamente no local da residência onde a professora Luciene foi assassinada pelo ex-companheiro na última segunda-feira aqui no Osmar Cabral, em Cuiabá. Exatamente neste local foi aquele fatídico dia onde ela foi assassinada com os 2 disparos de arma de fogo. E disparos esse premeditado, viu, Trindade? O que eu vou atualizar de informações agora é exatamente uma gravação feita em áudio pela filha do Paulo, exatamente nessas ameaças constantes que ele tinha contra a ex-companheira. E é um áudio de mais de 48 minutos. Eu separei um trecho onde mostra exatamente os principais momentos de ameaças, intimidação e também de tirar a própria vida quando cometesse esse crime. Eu quero até chamar a atenção de mulheres, principalmente mulheres, que são vítimas de crimes domésticos, que sofrem com essa situação, porque são áudios assustadores e que, infelizmente, pode despertar gatilhos. Então, se você tem algum problema nesse sentido, até oriento a não ouvir o que nós vamos compartilhar agora. Vamos ouvir primeiro esse áudio e, na sequência, vamos atualizar a informação. Eu não vou morrer sozinho. Eu não vou morrer sozinho. Você já não falou com meu tio? Mas ele quer tempo pra chegar nela, porque não sei o que tem, porque tem que chegar nela devagar, porque ela tá nervosa. Quem tá nervoso sou eu que tô nervoso, não é ela. Ela tá dentro da casa lá, no ar-condicionado, na cama, tudo, né? Água gelada, na televisão, no freezer, tudo. Quem tá na merda sou eu. Ela saiu de casa na terça-feira, na sexta, no sábado eu fui preso. E não quer Eu acabar não dele. vou esperar daqui 15, 20 dias eu dormindo na rua e morrer sozinho. Eu vou levar todas as duas comigo. Aí é o Eu senhor. vou levar todas as duas comigo. E vou dar um tiro na minha cabeça. Pronto, acabou. Vou levar as duas comigo. Não pode E vou dar um ser. tiro na minha cabeça. Pronto, acabou. Vou fazer o quê? Então, eu tô falando pra você, se você não quiser ver isso, se você não quiser aceitar, se você não quiser ver essa desgraça acontecer, eu tô pedindo pra você, tô pedindo, que eu vou matar todas as duas. É tudo a E eu não tudo vou sabe morrer o que tá sozinho, vou fazendo. matar todas as duas. Porque lá, porra, aquela desgraça lá é meu. Ela quer me desgraçar eu porque ela reclamou sozinho. Não vou morrer sozinho. Não vou morrer sozinho. Eu vou levar as duas comigo. Eu tô falando, Eu não vou eu tô falar. avisando Outra você, coisa é falar pra depois assim, você não não, chorar, pai, você- chorando aí em cima você- do caixão, em cima do defunto. Depois que tá morto, o que a gente faz é só chorar mesmo. Não é a polícia que vai me matar, porque eu não vou dar tempo. Me mata primeiro então. Eu vou sapecar as duas. Eu vou sapecar as duas. Não vai ficar nenhuma das duas pra contar a história. E aí ele quiser vir descarregar a pistola em cima de mim, pode vir. Pode dar 200 tiros que ele quiser. Pode dar 200 tiros que ele quiser. Eu não vou sentir mesmo, não vou sentir mais nada. Nós vamos tudo visitar o capeta. Quem vai pro capeta vai, quem vai pro tacho quente vai, quem vai pro céu vai. Acho que vai. Acho que vai. Já tô preparando pra isso já. Ela vai tomar um tiro na cara. Você vai ver. Vou explodir a cabeça dela. Eu vou fazer igual a Fernanda Silva, não. A Fernanda Silva foi lá, atirou na mulher, não errou o tiro e não matou. E aí ele veio aqui na casa e se suicidou. Eu não vou fazer igual não. Eu vou descarregar. Quando eu não ver que tá morto mesmo, arrebentado a cabeça, com o miolo de fora, eu não me mato. Eu tenho certeza que tá morto. Aí eu me mato. O plano dele era exatamente este, né? Matar todas, ou seja, as filhas e também a própria professora, a Luciene. Trindade, antes de mostrar um vídeo aí para nossa audiência que mostra o trajeto que o Paulo fez após esse feminicídio, eu vou mostrar para você exatamente o que ele fez aqui na residência. Ele chegou aqui por volta das 5h15 da madrugada daquela segunda-feira. Ele pulou aqui este muro e se dirigiu exatamente neste local. Aqui tem a parte de transformadores aqui das placas solares
e ele desligou aquele disjuntor lá da parte da energia. Foi exatamente neste momento, né, que ele desliga por volta ali de 5, 5h30 da manhã e fica escondido aqui. O porquê dele ficar escondido aqui? Porque ele saberia que sem a energia, alguém da residência, ou a filha ou a ex-companheira, a professora Luciene, sairia para verificar o que aconteceu. Ela iria vir aqui para olhar no sistema de placa solar para ver se estava funcionando. E é exatamente isso. A professora sai e neste ponto ele dá alguns passos e rende a professora. Exatamente neste local, segundo informações da filha que estava dentro aqui deste quarto, ela escutou o primeiro disparo. Quando acontece esse primeiro disparo, a professora ela começa a caminhar por aqui. Nesse local aqui tem alguns vestígios de marca de sangue. E neste outro ponto ali, também tem algumas marcas e foi exatamente ali próximo ao portão que ela caiu. Do lado estava o marido da filha, ou seja, o genro, que escutou também esses disparos. Ele acabou de me falar aqui, Trindade, que assim que ele escutou o primeiro disparo, ele sai ali da casa vizinha, vem no portão e olha aqui para o Paulo assustado com a arma na mão. E a rua, lógico, naquele horário por volta ali das 6 horas da manhã já estava movimentada. E com essa movimentação ele ficou assustado. É neste momento que o Paulo pula novamente o muro, que é um terreno aqui abandonado, e sai sentido a esses fundos, que é onde agora eu vou falar para você. Através de uma câmera de segurança, nós vamos mostrar exatamente esse percurso. Observa nas imagens que ele acaba saindo em direção à casa da outra filha com uma camiseta na mão. Esta camiseta, segundo a testemunha que viu ele aqui no momento do disparo, ele estava utilizando essa camiseta, uma camiseta azul. E ele tira e vai sentido a casa da filha com uma outra camuflada. Essas imagens mostram exatamente o momento em que ele sai e troca exatamente esta roupa. Trindade, eu vou falar agora com as duas filhas que estão aqui, principalmente uma delas, que é essa aqui que está gestante, ela estava dentro do quarto, no momento do disparo, você ouviu aquela situação e você sabia que você também seria alvo do seu próprio pai, né? Como que você ficou naquele momento lá? E primeiro, meus sentimentos pelo que aconteceu com a tua mãe. Obrigada. É uma situação muito delicada, assim, né? É muito recente ainda, a gente reviver aquele momento ali é muito doloroso. Quando eu escutei o primeiro disparo, logo em seguida que ele efetuou o disparo, ele bateu na janela e mandou, sai daí. Eu logo me ajoelhei no chão e eu só sabia gritar, eu gritava o nome do meu esposo, eu gritava Wagner, 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 socorro. E eu, assim, eu fiquei em prantos naquele momento, eu não sabia, eu não tinha reação. Eu tô gestante, eu tô de 9 meses. E, assim, eu achei que ele tinha entrado aqui dentro. A vizinha logo em seguida gritou assim, ele vai matar ela, ele vai matar ela. Ele já não estava mais aqui na residência, ele já tinha pulado o muro, já tinha saído, mas ninguém tinha visto ele. Então, calcularam que ele estava lá dentro. Eu tranquei a porta do quarto imediatamente e ali eu fiquei esperando. Eu saberia que ele podia estar ali dentro e eu não tive reação. Não sabia o que fazer naquele momento. Para mim, ali seria... Ele ia entrar, ele ia atirar e ia acabar tudo. E ele ia fazer aquilo que ele tanto queria, aquilo que ele tanto desejava, que era matar todas nós e sair impune. Graças ao Welder, que foi um verdadeiro herói, o Welder conseguiu impedir o que ele conseguiu fazer. Ele só não conseguiu impedir, ele não chegou a tempo, né? Ele não conseguiu salvar minha mãe. Mas eu tenho certeza que se ele tivesse chegado, ele teria salvo a vida dela. Ou seja, o policial militar da Força Tática, ele salvou a sua vida e também da sua filha. Você está gestante 38 semanas, seria isso? Sim, completo 39 semanas amanhã, já no período dos 9 meses. Eu e minha mãe estava aguardando a chegada da minha filha, minha mãe que me ajudou a montar o enxoval dela, minha mãe que cuidou de todos os preparativos. A gente estava ali na espera, né, da Sofia. Só que ele conseguiu, né, ceifou a vida da minha mãe, tirou minha mãe, que era uma pessoa muito trabalhadeira, muito importante para todos nós, ele conseguiu tirar a vida dela. E assim, o que eu tenho para falar é que ele teve culpa e os familiares dele também teve culpa. A família dele compactuou com esse crime, a família dele tem as mãos sujas de sangue também, as irmãs, os sobrinhos. Todos vocês sabiam da revolta dele contra minha mãe, todos vocês sabiam da revolta deles contra mim, contra minha irmã,
contra todos os meus familiares. A minha família é pequena, minha família não é daqui de Cuiabá, minha família era eu, minha mãe, minha irmã e meu avô. Ele conseguiu destruir tudo, E vocês que escutaram as ameaças, vocês sabiam, vocês estavam por dentro de tudo que estava acontecendo, porque ele deixava vocês avisados do que ele ia fazer, e ele era passado impune, né? Ele não tinha coragem de fazer como as irmãs deles cansaram de falar. Das irmãs dele todas, uma só não compactua com isso. Mas as outras que eu deixo para vocês, é isso que eu queria falar para elas. O que eu não tenho oportunidade de falar é que vocês compactuaram, sim, por crime. Se hoje eu não tenho a minha mãe aqui comigo, se hoje a minha irmã não tem a mãe dela aqui com ela, se hoje o meu sobrinho não tem uma avó, se hoje a minha filha não tem uma avó, o meu avô não tem uma filha, é por conta de vocês. É por conta do que vocês deixaram ele fazer, porque vocês sim compactuaram com isso. E eu volto a repetir, vocês sabiam de tudo. Vocês ajudaram ele, vocês contribuíram para o crime que ele cometeu. Que ele havia dizendo que ele ia vir cometer esse crime e que ninguém acreditava no que ele era capaz de fazer. Até mesmo, Etienne, nós colocamos agora o áudio que você me encaminhou, de quase ali 48 minutos, gravado por você em outubro do ano passado. Como que era conviver com essas ameaças, ele falando ali para você que ele queria mesmo, de alguma forma, resolver, matando a tua mãe e vocês juntas? Como que foi conviver com isso? Na verdade, a gente estava esperando a justiça, né? Antes dele matar minha mãe, a justiça matou minha mãe. Porque ela fez medida protetiva, ela acionou um botão do pânico, ela pediu ajuda, ele continuava ameaçando, eu gravei, eu mandei para a família dele, eu mandei para a justiça, todo mundo sabia, mas ele alegava ser doente, ninguém podia prender ele, ninguém podia fazer nada com ele. E foi exatamente esse doente, essa pessoa que tinha problema na cabeça, que matou a minha mãe, que quase matou a minha irmã, que estava indo em direção à minha casa para me matar, para matar o meu filho, que tem 6 anos, para matar o meu esposo, que estava na minha casa também, né? Então, foi esse coitado, foi esse doente, foi esse sem coragem que fez tudo isso, né? Porque se não fosse a interceptação do Helder, ele estava chegando na minha casa pelas ruas do fundo. Se não fosse o Helder ter chegado primeiro, ele ia achar meu esposo e meu filho dentro de casa. Então, ele teria tirado a vida dos dois também, né? Então, para mim conviver com aquilo era aterrorizante, né? Eu falava, mãe, eu vou fazer alguma coisa, e ela, a todo tempo, ela ainda defendia. Ela falava, não, minha filha, é o seu pai. Não, minha filha, independente de tudo, ele é o seu pai. Enquanto a família dele falava, ela coloca as meninas contra ele. Ela enfeitiça a cabeça das meninas contra ele. Enquanto a minha mãe, a todo tempo, pedia misericórdia para mim. Falava para mim, minha filha é seu pai. Minha filha não xinga, minha filha não vai para cima dele. Minha filha não faz nada com ele, ele é um coitado. E todo mundo caluniava ela pelas costas. No final, minha mãe saiu de interesseira, porque a minha mãe queria só ficar com a casa, com a mordomia que ele dava para ela. Um cara que não trabalhava há 18 anos, que minha mãe dava de comer, de beber, de vestir, comprava remédio. Minha mãe não tinha vaidade com roupa, minha mãe não vestia bem, não comia bem, minha mãe não vivia bem. Minha mãe não passeava. Ninguém tem foto da minha mãe em festa. Ninguém tem foto da minha mãe em rio. Ninguém tem foto da minha mãe bebendo. Minha mãe não bebia, não fumava. Minha mãe não fazia absolutamente nada. Ela só trabalhava para sustentar ele, para me ajudar e para ajudar minha irmã. Ele sim traía, ele sim gritava, ele sim humilhava, ele sim fazia tudo o que ele tinha para fazer. Ele gritava aos 4 cantos, ele aterrorizava vizinho, ele aterrorizava eu, ele aterrorizava minha irmã, né? E no final de tudo foi isso. Ele se foi, mas ele levou ela com ele. Então não tem pedido de perdão, não tem... A única pessoa que fez alguma coisa foi o Helder. Não há tempo de salvar a vida da minha mãe. Mas graças ao Helder, hoje eu estou viva, e hoje eu tenho meu filho vivo, e hoje o meu esposo está vivo também, que não tinha nada a ver com isso, né? Que estava simplesmente no lugar errado, na hora errada, e ia ficar sem a sua vida. Então, assim, hoje a gente não tem nem o que vingar. Vingar o quê? Né? O lixo já está enterrado, né? Ele era uma pessoa tão boa que a família não se deu ao luxo nem de fazer o velório, né? Os parentes de fora não se deram ao luxo nem de vir. Né? Porque quando um dos irmãos dele tentou resolver, né? Porque o que ele alegava era que a minha mãe tinha tomado tudo dele, um dos meus tios fez a proposta, falou, eu vou pagar a parte da sua mãe e ela dá tudo para ele. A minha mãe me ligou feliz e falou assim, minha filha, acabou, o seu tio vai me dar a minha parte, eu vou deixar tudo.
Ela estava muito feliz que toda essa tortura tinha acabado. E ele falou pra mim, meu irmão não vai pagar ela porque ele não é casado com ela, ele é casado comigo. Ele não queria dinheiro, ele não queria casa, ele não queria nada, ele queria a vida da minha mãe. E ele conseguiu. Etienne, ontem lá no cemitério, no momento do enterro, você me falou que no momento do crime, após o crime, o teu pai saiu daqui e foi em direção à tua casa. E você veio pra cá. Por que você veio pra cá e parece que você ainda encontrou com ele no caminho? Foi. A minha irmã me ligou em desespero, gritando, Etienne, ajuda minha mãe, ajuda minha mãe. Minha mãe estava muito traumatizada, minha mãe estava sofrendo de problema de pressão, né, com tudo o que estava acontecendo. Minha mãe estava literalmente em pânico, ela não podia escutar o nome dele, que ela tremia, ela chorava. E eu saí desesperada pra cá pra vir ver se a minha mãe estava passando mal, o que tinha acontecido. Em momento nenhum passou pela minha cabeça que era ele que tinha matado a minha mãe. E na avenida, vindo da minha casa pra cá, eu encontrei com ele. Eu vi ele atravessando a avenida, que é exatamente o vídeo que vocês viram. 5 segundos após finalizar aquele vídeo, eu vi ele. Eu não sei se eu vi ou se Deus me mostrou ele. E aí eu cheguei aqui, eu achei minha mãe morta. Quando eu vi a minha mãe morta, eu entendi tudo. Que era ele que tinha matado a minha mãe. E aí todo mundo achou que ele estava aqui dentro ainda. E eu falei, não, ele não está aí. Ele está indo em direção à minha casa. E aí o Helder me pediu, né? Falou, Etienne, me leva até ele. A gente foi sair de moto, eu derrubei ele, me machuquei, né? E não consegui, teve algum filho de Deus que sabia, né? Conhecia meu esposo e perguntou para ele, é lá? Ele falou, então me leva, e deixou ele lá. Foi onde ele conseguiu chegar mais rápido que ele na minha casa, mais rápido que o assassino na minha casa, que eles se viram de frente. O Helder só achou ele porque viu que ele estava indo na direção da minha casa. Foi quando ele conseguiu, deu voz de prisão, ele não acatou, tentou sacar para atirar contra o Helder e o Helder revidou, conseguindo assim acabar, né, com tudo isso, com toda essa tortura, com toda essa tragédia que aconteceu. Trindade, então é isso, né? Conforme nós falamos naquela segunda-feira, naquela tragédia aqui nessa residência, né? Mencionamos ali a situação do feminicídio contra a professora Luciene, também da tentativa que ele teria contra as filhas. Nós agora, ouvindo exatamente delas, é exatamente aquilo que nós falamos e seria exatamente aquele o planejamento do Marcos, exatamente do Paulo, de tirar a vida das filhas e também da própria neta que está no ventre aqui, próximo já do nascimento. Então, são as atualizações que temos e, mais uma vez, enaltecendo e provando que o ato heróico do policial militar da Força Tática de Cuiabá conseguiu evitar uma tragédia maior, porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui entrevistando essas 3 pessoas, viu, Trindade? Eu volto com você aí no estúdio. Arthur, eu gostaria de ficar um pouco mais conversando com as duas senhoras, porque é uma entrevista exclusiva, forte e importante. Uma dúvida, Arthur, elas sabem de onde o pai delas teria pego essa arma, esse revólver calibre 38 que ele usou para matar a mãe delas? Ele já tinha essa arma? Elas tinham algum tipo de conhecimento quanto à existência desse revólver calibre 38? E quando que de fato começaram as ameaças dele para a família após esse término de relacionamento? Perfeito. Meninas, o Leandro Trindade pergunta no estúdio se vocês tinham conhecimento sobre a arma que ele estava utilizando, o 38, naquele dia, e desde quando teria começado as ameaças e também quando foi feita essa medida protetiva contra ele. A medida protetiva foi feita no ato, em agosto, assim que ela saiu de casa. Na verdade, ele trancou ela para fora de casa, né? Um dia ela chegou, achou a residência totalmente trancada, foi quando ela foi até a delegacia, fez o primeiro boletim de ocorrência. Se muito não me engano, foi no dia 11 de agosto de 2025, né? E aí ela foi até a minha casa, ela ficou na minha casa por 15 dias, né? Ela ficou lá escondida, ela se trancava dentro o tempo inteiro. Ele chegou de ir na casa da sogra da minha irmã, fazer ameaças lá também. Eu não sei se a minha irmã ainda tem, mas tinha gravações dele fazendo ameaças lá. Então, tudo começou em agosto e depois ele foi na minha casa, covardemente me pediu perdão, me pediu um pedaço de pão seco para comer, porque ele estava com fome, de tão covarde que ele era. E eu sempre fui aquela pessoa que na hora da raiva eu estouro, mas depois se uma pessoa vem e me pede perdão, eu aceito. E foi isso que tirou a vida da minha mãe, foi eu aceitar os pedidos de perdão, né? Se eu não tivesse aceitado, se eu tivesse batido o pé, talvez hoje eu estava presa por ter tirado a vida dele, mas minha mãe estava viva, né? E então esses pedidos de perdão dele era recorrente, então ele
Ele conversava comigo, né? E ele sabia que ela ia vir por trás, colocando panos quentes, pedindo para mim não fazer nada, porque na hora do impulso, na hora da raiva, a gente acaba fazendo besteira. Em relação à arma, não, a gente não tinha conhecimento. Tem uma amiga dela que também registrou um boletim de ocorrência contra ele, também tem um processo rolando contra ele, porque ele foi até a casa da amiga da minha mãe, ameaçou a amiga da minha mãe, coagiu ela, falou que ou ela trazia a minha mãe para conversar com ele, ou ele ia matar a minha mãe, e falou que ele já estava armado. Isso foi por volta de setembro de 2025. E ela procurou a justiça também, pediu ajuda também e também foi negada. Foi só mais um papel na pilha que tem lá. E ele podia ter matado a amiga da minha mãe e acredito que desde essa época ele já estava em posse dessa arma. E o Poder Judiciário já sabia disso, todo mundo já sabia disso. Mas nada aconteceu. E, Tiane, nessa gravação que nós mostramos agora há pouco ali, ele fala de uma prisão, né? O que aconteceu com essa prisão? Qual foi a motivação dela que ele diz nessa gravação daquele dia? A prisão dele? Isso, ele falou que... Sim, porque minha mãe saiu de casa, né, e registrou a medida protetiva e a gente pediu para ele desocupar a casa, porque a minha mãe trabalhava, né, minha mãe, todos os pertences dela estavam aqui dentro, ela precisava de roupa para trabalhar. E como ele já havia fazendo várias ameaças de morte, ela não quis adentrar a residência com ele aqui. Então, foi pedido, né, para que ele se retirasse da casa. A polícia veio, conversou com ele, ele falou, eu não vou sair, eu só saio daqui se for preso. Se não for preso, eu não saio. E aí eu cheguei no momento, eu falei, pai, para com isso, pai, só sai. Pai, você tem um monte de irmã, um monte de gente, um monte de casa que você pode ficar. Minha mãe precisa trabalhar, porque ele sempre foi um vagabundo, ele nunca trabalhou, né? Ele não tinha nada, né? Então, ele ficar aqui para ele era só conforto, nada mais do que conforto. E ela precisava, porque ela precisava... E minha mãe não dirigia, minha mãe não pilotava, ela andava só de a pé. E era próximo, o bem aqui na esquina da casa da minha mãe, né? E aí ele não foi preso, ele foi dirigido para ele se retirar da residência, né? Essa foi a prisão dele, ele não ficou nem 3 dias lá. E ele já saiu, e depois ele fez uma lista dos pertences que ele queria. Tudo que ele pediu daqui de dentro, ela mandou para ele, absolutamente tudo. Ela tem uma lista, a gente tem vídeo, a gente tem tudo. Não era falta. Ele tinha roupa, ele tinha remédio, todos os pertences, desde caixa de ferramenta, tudo que ele pediu, minha mãe nunca se negou a entregar. Inclusive, na sexta-feira, eu tirei um botijão de gás que o meu irmão pediu, o filho dele pediu para mim. Etienne, tem como você pegar? Ele falou que lá tem um monte, ele quer um porque ele vai alugar uma casa. E eu vim aqui e tirei o botijão de gás para ele. Então, não foi por necessidade, foi por covardia. Ele não tinha necessidade de absolutamente nada. Foi só covardia, só maldade. Você acreditava que ele poderia matar sua mãe? Ele sempre falou, mas as ameaças dele vêm da vida inteira. Eu recebo ameaça de morte desde os meus 13 anos. Né? Eu tenho 25 hoje, desde os 13 ele fala que ele vai me matar. E ele já tinha pegado arma com um vizinho para me matar... Ele já tinha ido atrás de mim para me matar, ele já tinha ido na delegacia. Então, assim, a gente se acostumou com as ameaças de morte dele, principalmente comigo, né? Porque eu sempre fui a filha que bate de frente, eu sempre fui a filha que falei, você não vai gritar com a minha mãe, você não trisca na minha mãe. Então, desde os meus 13 anos, eu venho sofrendo ameaça de morte. Então, acabou que ficamos aí 18 anos com ele só falando, né? Até chegar ao ponto dele fazer. Então, na minha cabeça, era mais uma ameaça que ele estava fazendo. Trindade, alguém ouvindo e vendo o que a Etienne está falando pode até achar que é muito forte, né? Isso que ela disse. Só que mais forte ainda é o que ele fez, né? Exatamente, ele matou a ex-companheira e também planejou ali matar as próprias filhas. Então não tem nada mais forte que isso. Trindade, eu continuo com as filhas aqui. Se você tiver alguma outra pergunta que eu repasso para ela. No mais, eu volto com você aí no estúdio. Arthur, muito obrigado pela participação. Agradeço a gentileza destas duas senhoras em participarem, conversarem ao vivo com a audiência do SBT sobre esse caso bárbaro, esse caso que deixou todos nós assustados e muito assustados pela covardia, pela frieza, pelo planejamento, pela estratégia, pela falta de amor ao próximo. Eu sei o quanto é difícil para elas reviver tudo o que aconteceu neste dia trágico, mas a entrevista delas é extremamente importante para que novos casos não aconteçam, para que as autoridades percebam que estes casos não podem ser tratados como outros casos comuns, que eles precisam de uma atenção especial. Nós estamos cansados de tantos feminicídios, de tantos homens, e eu peço desculpa a elas, mas sei que elas entendem, de tantos vermes como esse homem que tirou a vida dessa professora,
que causam tantas tragédias em Mato Grosso. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Desta vez, o ato heróico de um policial militar impediu que a tragédia fosse ainda maior. Mas e nas próximas, se não tiver um policial no caminho? Quantas pessoas vão morrer? Olha quantas vezes este homem ameaçou a família até chegar ao ponto de colocar o plano em prática. Quantos vídeos, quantos áudios, quantas provas da violência. Parece que a mulher não tem o direito de pôr fim a um relacionamento tumultuado, triste, violento.